Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus vai levantar um joiada no Brasil. Isso é uma palavra profética que Deus me deu. Quem é joiada e o que significa um joiada nos dias de hoje? Vamos entender. Joiada era sumo sacerdote numa época muito difícil. O Acabe já tinha morrido lá em Israel, no Reino do Norte, e a mulher dele, a Jezabel, introduziu em Israel com muita força o culto a Baal. Como o coração dos israelitas estava sempre propenso para o mal, o Baal se tornou preferido e Deus foi deixado de lado. E o Senhor levantou um Jeú para desarraigar a família de Acabe. O próprio Acabe morreu numa guerra, mas a família dele, inclusive a Jezabel, a família teve que ser morta e Deus levantou um Jeú para fazer isto. A Jezabel não se contentou no seu país, no Reino do Norte, em implantar o regime de culto a Baal, mas ela mandou a filha dela para Judá, e a filha dela, Atalia, se casou com o rei Acasias, o Jorão, que era pai do Acasias. E esse rei, filho de Josafá, foi o rei que se casou com Atalia, filha da Jezabel, adoradora de Baal. E Deus fez com que o Acasias morresse pelas mãos do Jeú. Então, quando isso aconteceu, Atalia, mãe de Acasias, vendo que seu filho era morto, segundo Reis, no capítulo 11, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Atalia era a rainha-mãe, digamos assim. O filho dela reinava, mas quando mataram o filho dela, ela não quis que nenhum parente homem assumisse o reino. Ela quis ser uma rainha ditadora e mandou matar todos os parentes dela, do sexo masculino, para ela poder reinar em Judá, Atalia, e foi má. Mas a Jeozeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, ela era irmã do rei que tinha sido morto. Ela se casou com o sacerdote Joiada e ela tomou então o pequeno Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, um quarto escondido. E assim o esconderam de Atalia e não foi morto. E ele esteve 6 anos ali escondido. No 7º ano, o sacerdote Joiada, que era casado com a Jezabel, tia do Joás, mandou chamar os capitães, os líderes, e aí a história continua. O sacerdote Joiada organizou uma revolta popular contra aquela mulher ditadora que estava no comando do país. E por causa disto, aquela revolta estava passível de ser sufocada e mortos todos os revoltantes. Mas acontece que Deus estava naquela revolta e permitiu que eles fossem vitoriosos e depuseram a rainha e, por fim, mataram a rainha Atalia. Foram 6 anos de terror no país. O povo todo ficou contra aquela mulher. Isto é o que aconteceu. Deus dirige a história. No caso, dirigiu o Jeú no Reino do Norte e levantou o Joiada em Judá para deporem os governantes que eram rebeldes contra Deus. Deus faz muitas coisas assim na história. Há líderes que morrem. O Brasil teve um grande líder
que prometia muita coisa no Brasil, chamado Tancredo Neves, que se engrandeceu, se envaideceu e diz que nem precisava de Deus. E eu me lembro muito bem, na época, os detalhes de como tudo aquilo aconteceu. E ele se envaideceu, não chegou a governar um dia sequer. Ele foi eleito indiretamente, mas praticamente por uma unanimidade do povo, dos congressistas no Brasil. E ele não chegou a governar um dia sequer. Foi assassinado ou teve uma doença lá antes de assumir. Deus não deixou que ele governasse. A Bíblia diz que Deus constitui e destitui governantes. E nós temos a história aqui de alguns que eu mencionei. O Acabe, a Atalia em Judá, na nossa história recente, um homem chamado Tancredo Neves. Bom, Deus, dirigindo a história, permite que tudo aconteça para fortalecer a sua igreja, para despertar a sua igreja, ou para fazer a sua igreja ser disciplinada. Nós temos atualmente no Brasil um governo de esquerda que é anticristão. E o presidente Lula tem uma vida familiar bastante atribulada, confusa, eu acho que ninguém conhece, todos os filhos, todas as amantes, enfim, a vida dele como era, mas atualmente ele tem uma mulher que é dada a cultos afro-brasileiros e é um governo que está impopular, já tem um congresso contra ele, mas é um governo muito forte, com tendências ditatoriais, que tem com ele uma parte significativa da grande mídia e o judiciário constituído de ministros, a maioria colocados lá pelo próprio presidente Lula. Então, quem hoje é mais forte no Brasil é o STF, a Suprema Corte do Brasil, que é quem verdadeiramente manda e tem autoridade máxima no país. O governo está definhando na área financeira, porque nos mandatos passados constituiu uma dívida impagável. Esbanjou dinheiro, houve muita corrupção, depois foi toda perdoada, mas o país se endividou e está se endividando cada vez mais. O ritmo de endividamento é alucinante e não dá para pagar, não dá nem mais para ficar rolando a dívida. Hoje o Brasil paga os juros mais altos do mundo para rolar a sua dívida e está piorando assim mês a mês a rolagem dessa dívida. Então a situação econômica é muito ruim e vai ser agravada quando o governo norte-americano colocar as medidas que tem prometido em vigor. O dólar deve subir bastante, a situação do país, do Brasil, vai piorar bastante, já é a 10ª economia, já caiu, talvez caia mais ainda no ranking mundial o Brasil, nas economias. Mas não é só isso, politicamente o presidente Lula está muito mal, perdeu fragorosamente as eleições municipais e este é o ano que tem que decidir tudo, 2025. O ano que vem, 2026, é um ano de eleições, então não se pode fazer muita coisa em ano de eleições. Mas este ano o governo vai tentar tudo. Um governo que está usando a ira, a perseguição para fazer silenciar os adversários, a oposição, e ameaçado pela situação econômica, impopular junto ao povo, o governo tentou uma medida de piques aí, porque na verdade tem uma pior ainda pela frente, o Dreques, mas não desistiu disso, não desistiu da vocação totalitária e agora está tendo que enfrentar um grande adversário, que são os Estados Unidos e os demais países que estão guinando para a direita, inclusive a Argentina, aqui no pé do Brasil, que vai dar muita dor de cabeça ainda ao Brasil. E então é um governo que está mal, mas que nunca
está na cartilha deles cederem, a menos que Deus tire a vida do presidente Lula, aí as coisas vão mudar. E eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Mas, enquanto estiver no governo, ele vai perseguir os seus adversários. Vai ser uma Thalia, uma mulher mandando no governo. O que aconteceu em Judá. E aí Deus vai levantar alguém de direita, alguém mais conservador, para derrubar esse governo. Não sabemos o que vai acontecer. Vai acontecer nesse ano muita coisa e Deus vai permitir tudo isso acontecer com respingos sobre os cristãos. Vem muito chumbo grosso, perseguição aos cristãos no Brasil, com a permissão de Deus. Isto para fazer o povo de Deus se voltar para a oração e não para a distração. Hoje existe uma quantidade imensa de crentes amando o mundo, procurando o bem-estar financeiro, vivendo na prosperidade e se deliciando com os prazeres da carne. Esses crentes enchem igrejas que pregam isto, prosperidade, pregam a bênção, é o que eles querem. Praticamente são pouquíssimas as igrejas que pregam a santificação, a oração, a intercessão, os jejuns e as lágrimas pelo país, orar, chorar, suplicar misericórdia para com o país. Isso está fora de moda nas igrejas. E então o país vai passar por esse aperto até que Deus levante um Joiada. Quem é o Joiada? Era um líder religioso que se intrometeu na vida política do país. Eu não sei o que isso vai significar, é uma profecia para o que vai acontecer, e eu entendo que este ano ainda essas coisas vão acontecer. Nós vamos ver uma piora muito grande do país em todas as áreas, até que Deus levante uma pessoa assim, um líder religioso, para se levantar, se contrapor ao governo e mobilizar o país contra o governo, para depor o governo ou alguma coisa semelhante acontecer. Vai ser um ano de movimentações, sem dúvida nenhuma, um ano de lutas, um ano de sofrimentos, perseguições, ataques, um ano de medo, um ano em que o povo de Deus vai ser forçado a orar, se humilhar, buscar o Senhor de todo o coração. Entenda essa palavra profética.